Salve, salve! Muito bom, muito bom. Estamos aí, né? Hoje eu quero levantar um assunto sobre é necessário lugares específicos para orar a Deus? Será que realmente há? Nós sabemos que Deus mandou o Abraão ir lá no Monte Moriá sacrificar o Isaac. Nós sabemos que Deus falou com Moisés lá no Monte Horebe, mas depois vem a construção do tabernáculo, depois vem a construção do templo, depois se tem assim uma oficialização, né? Praticamente uma oficialização, para que se orasse lá em Jerusalém, no templo, né? Construído pelo rei Salomão. Ele foi destruído, depois ele foi construído, né? Lá no governo, lá no livro de Ageu, né? No governo de Zorobabel. O profeta Ageu se levantou, Deus o levantou, né, viamente, para falar sobre o templo. Ele foi destruído de novo, né, está lá destruído nos dias atuais. E Jesus, lá em João capítulo 4, quando ele encontra com a mulher samaritana, todo mundo tinha essa ideia e esse ensinamento, que se tinha que ir lá em Jerusalém, inclusive em Atos capítulo 8, o Filipe encontra o ministro da rainha de Candace, né, ele era o ministro da fazenda, e ele tinha ido lá adorar a Deus, ele voltou lendo a Bíblia, e ele até pediu uma instrução, e o Filipe, né, o grande evangelista e diácono, pôde orientar sobre do que falava a Bíblia. Mas Jesus falou para a mulher samaritana o seguinte: olha, vai chegar uma época em que não vai ser lá em Jerusalém, tal. Inclusive, Jesus sabia que depois que ele morresse, depois de 70 anos, seria destruído Jerusalém, o povo seria disperso. Ele disse, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. Ele diz, não é aqui nem lá, quer dizer, é em todos os lugares. E aí, quando Jesus morre, acontece uma coisa interessante, né? Rasga-se o véu do templo para poder dizer e ensinar, né? E é uma verdade, que em todo lugar onde a gente ora, Deus nos ouve. Ele ensinou que a oração é feita em nome de Jesus, e aonde quer que esteja um cristão e que saiba disso, ele ora e Deus o ouve. Senão seria muito difícil, né? Olha, se só os ricos fossem para o céu, seria difícil. Se fosse necessário visitar alguma mesquita, algum templo, alguma igreja em lugar longe, seria muito difícil também, porque muitos não podem, muitos nunca nem viajaram. Por exemplo, né, os muçulmanos, né, o ensinamento de Maomé, é que a pessoa, para ser salvo, tem que ir em Meca pelo menos uma vez na vida, talvez poderá ser salvo. Não sabe por que me preocupa isso? Eu estou vendo muitos programas de televisão aí, pessoas dizendo, a Deus mandou eu levar pedidos de oração lá não sei aonde, ir lá, buscar água do Jordão, buscar azeite lá de Israel. Gente, lá em Hebreus capítulo 1, o escritor diz que Deus falou de muitas maneiras, de diversas maneiras. Né? Deus conversava com Adão, Deus mandou anjos falar com os homens, Deus deu sonhos, mas que nesses últimos dias ele fala através de Jesus. Jesus é o top, Jesus é o clímax, Jesus é a palavra. Inclusive João diz isso aos filósofos, no capítulo 1, lá em João, né? O Evangelho de João, né? Ele diz no princípio, no grego ele diz, no princípio era o Logos. Logos é o verbo, é a razão, é a existência, né? É a essência. No princípio era o Logos, e o Logos era Deus. E o Logos se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra encarnada de Deus, enquanto a Bíblia é a palavra impressa de Deus. Gente, não fique criando coisas, não. É lógico. Quantas pessoas não têm vontade de Israel? Eu já tive essa vontade, não tenho mais, né? Mas precisa de recurso, precisa de dinheiro. Agora, levar pedido de oração lá? Precisa levar pedido de oração lá? Precisa trazer azeite de lá? Precisa trazer água de lá? Como? Não, gente, não. A fé não é isso. A fé é definida o seguinte, que a fé é crer. A fé é acreditar. Né? E Paulo
diz muito mais bem-aventurados, não, Jesus quem falou isso, muito mais bem-aventurados foram vocês que não viram e creram, né? Por quê? Porque a fé daquele povo do testamento foi e não viu, né? E a nossa fé é em não ver também, já não viu Jesus, a face de Jesus. Mas nós cremos, é isso que é fé. Agora, misericórdia, né? Há muitos ensinamentos aí estranhos, né? Verdadeiramente. Um abraço, tá? Sempre aí, com uma palavra bíblica. Um louvor, né? Alguma coisa pra gente. Tchau, tchau.